Boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer, Felipe Reis. Como o Paulo falou, sou um dos cofundadores da Supersonic. E acho que se fosse até, como eu vou contextualizar aqui em alguns momentos, é bom explicar um pouquinho o que é a Supersonic. Se fosse para falar em uma frase aí, é uma empresa que tenta, junto com os clientes, trazer mais negócios para os sites deles. Então, todo site recebe muita visita, né, mas tem uma série de coisas que podem ser feitas para que esses sites, né, essas pessoas que entram ali nesse site, em cada um dos sites, eles virem clientes, gerem negócios. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Pelo seguinte, porque quando a Janaína me chamou para essa palestra, na verdade isso aqui virou um tremendo desafio para a gente. Por quê? A gente vai ter que falar sobre rede, né? Rede é uma coisa, ao mesmo tempo, tão comum, mas é muito complexo. E para a Supersonic era complexo mesmo pelo seguinte: a gente, quando vai em eventos, a gente está acostumado a palestrar, a conversar com muita gente, só que sobre isso aqui, sobre o que a gente faz no dia a dia, que é transformar os visitantes dos sites em clientes. Né? Isso aqui, gente, envolve uma série de coisas que são técnicas, mas que também são questões de negócios, que envolve planejamento, conversar com os usuários, analisar mercado, fazer teste nesses sites para ver se eles estão legais, se eles podem ter mais resultados. Envolve falar de design, de muitas coisas. Né? Então, muita coisa mesmo. Isso aqui, até para vocês terem uma ideia, né? Até uma imagem da metodologia que a Supersonic usa ali no dia a dia. Né? Tem uma dezena e centenas de tarefas que a gente aplica para tentar melhorar qualquer tipo de site. Então, é uma coisa assim complexa. E aí a gente parou para pensar, mas e aí, rede? O que a gente vai, né, poder contribuir sobre rede? Porque rede, para a gente, eu acho que vem na cabeça muito isso aqui. Né? Por exemplo, um site que conecta 1,6 bilhões de pessoas no mundo e faz as pessoas conversarem sobre os mais variados assuntos, isso aqui, para mim, pelo menos, né, é o conceito de rede mais claro possível. E só que se a gente for olhar outras questões também, hoje em dia você tem redes que te ajudam a conectar, se conectar com várias pessoas que podem ser seu motorista, redes de pessoas que estão ali disponíveis para ser seu anfitrião, como ali no Airbnb, para a sua próxima viagem. Então, esses aqui também são alguns conceitos de redes, né, muito comuns. E tem as redes antigas também. Né? Quem aqui já participou de fóruns, ou participa até hoje, ou gosta de fórum? Fórum de música, fórum de tecnologia, de alguma coisa. Isso aqui é a coisa mais antiga do mundo, né, na internet. O princípio da internet começou muito nesses fóruns e até em mais rudimentares do que isso. E aí a gente, né, tendo esse contexto, o que a Supersonic faz e o que podem ser redes, esse conceito mais comum de redes, a gente estava se perguntando. Como que essa Supersonic ela se conecta nesse contexto então, de rede? Ela se conecta e a gente até colocou dois motivos aqui, dois motivos simples. O primeiro, Paulo já até falou no comecinho ali, ninguém trabalha sozinho, não tem jeito. Né? E aí a gente foi ver, poxa, mas em que contexto que a Supersonic ela depende tanto de várias outras pontas para trabalhar? E aí eu lembrei de um artigo que eu tinha esbarrado na semana passada, do Gustavo Caetano, né? Deve estar aqui no último andar ou viajando, né, da Sambatec, um dos maiores empreendedores aí do país. Né, fundou a Sambatec e várias outras iniciativas. E ele postou isso lá no LinkedIn dele falando o seguinte: 41 segredos da minha empresa, as ferramentas que uso para serem mais ágeis e aumentar vendas. Nesse artigo, ele abre, na verdade, um monte de ferramentas, pessoas, fornecedores e coisas que eles usam na Sambatec para fazer tudo acontecer. A gente teve o prazer, né, a honra, na verdade, de ser citado lá, que eles são nossos clientes, né, o pessoal da Samba. E aí a gente viu o seguinte, né, que lá o Gustavo ele cita ferramentas que ele usa para marketing, ferramentas que a equipe dele usa para vender, para fazer tecnologia, fazer o financeiro, fazer operações. E nesse post, esse post por si só, já gerou um monte de rede. Tinha gente indo lá e sugerindo para o Gustavo fazer negócio. Poxa, Gustavo, por que você não testa também minha ferramenta? E ele falando, poxa, bacana, vou indicar para o meu jurídico testar. Outros que já são fornecedores indo lá e comentando. E aí, Gustavo, excelente ser seu fornecedor e tudo mais. E isso aqui gerou uma comunicação, uma conversa que foi bastante rica, né? Gerou muito relacionamento. E aí, pensando friamente, voltando nessa questão do que a Supersonic faz, né? Aí você chega na conclusão que para um site ele ser melhor, que é o que a gente faz no dia a dia, ele, na verdade, ele precisa de uma rede enorme de coisas e de pessoas acontecendo para isso daí virar realidade. Quer dar uma olhada? Para um site ser melhorado, ele precisa de pessoas entrando lá, né? Precisa de visitas. Um site sem visita, eu não consigo fazer nada com ele, não consigo rodar um teste, não consigo entrevistar ninguém. Então, eu preciso conversar com essas pessoas que estão entrando lá.
Eu preciso de conteúdo escrito lá dentro, e alguém vai ter que escrever esse conteúdo, para mim pensar em novas formas de otimizar isso. A gente precisa de muita tecnologia, apesar da gente não ser uma empresa de software, a gente não vende um software, a gente vende uma metodologia, uma consultoria, mas a gente usa várias coisas que envolvem tecnologia. E esse site, essa empresa, tem que ter bons produtos, tem que ter bons serviços, senão não adianta nada a gente tentar melhorar um site que vende uma coisa que é ruim, que as pessoas não querem comprar. E tem pessoas por trás desses produtos, desses serviços, para a gente otimizar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha esse gráfico. Isso aqui é como se fosse um funil, né, de compra. As pessoas entram no site, né, através de qualquer mídia, Facebook, Google, pela própria televisão, chega no site, depois que ela está no site, a gente faz uma série de coisas para tentar convencer essas pessoas a fazerem o que o dono do site quer que elas façam. E aí, né, tem todo aquele processo, e elas se tornam, então, né, compradores ali, podem converter, que é o que a gente chama. Mas dá uma olhada, Supersonic não está sozinha nessa. Em todas as etapas do funil, você tem provedores, você tem ferramentas, você tem uma série de análises que outras pessoas, né, fornecem para que tudo isso aí possa acontecer. E como vocês sabem, né, no meio disso tudo aí tem muita gente, tem muita pessoa aí em cada uma dessas pontas fazendo tudo isso aí acontecer. Então, o resumo da história é isso. Aqui a gente está falando de uma série de coisas que são de marketing digital, né, como as empresas podem vender mais através da internet, e todo o trabalho hoje no marketing digital é uma grande rede, né? Essa que é a verdade. E o segundo ponto que a gente viu que a Supersonic tinha a ver com rede é porque a gente nasceu assim. A gente não tinha se dado conta do tanto que era rede, o nosso próprio nascimento. Por quê? Rede de alunos na faculdade, uma rede que é comum, né, para todo mundo, foi o que juntou a mim e o Rafael, que somos os fundadores, né, como sócios. Então já começou lá em 2004, numa rede bem incipiente. Mas aí, se a gente vai avançando, os primeiros clientes que a gente conseguiu, quando eu estava numa agência, a gente decidiu ir para casa, fundar a Supersonic. Então, foi quem trouxe esses clientes para a gente, foram conversas que a gente teve com pessoas que a gente já conhecia do mercado e indicaram clientes, e a gente foi apresentar nosso serviço. Outra rede. Depois, os clientes que vieram na sequência foram baseados naqueles outros clientes que já estavam lá, que nos indicaram, e no conteúdo que a gente estava produzindo, que viraram cases, que viraram conteúdos que a gente começou a empacotar, e aí foi surgindo isso. E hoje a Supersonic também vive disso, vive de rede. A gente não investe em mídia, né? Tudo que a gente faz e os clientes que chegam, né, eles chegam 100% através dessas formas que eu falei, ou de contatos profissionais, ou dos próprios conteúdos, né, que a gente produz. Então, por isso que eu acho que a gente até concluiu aqui que na Manga a gente tinha algumas oportunidades interessantes, até para compartilhar com vocês, que são oportunidades de rede, de oportunidades gerais para fortalecer as redes de vocês, né? Redes pessoais, redes de negócios, redes das empresas, né, de cada um. E tudo isso baseado na própria Supersonic, coisa que a gente vivenciou. Tá, gente? Algumas delas vocês podem já estar fazendo, outras nunca tentaram, mas isso aqui é 100% baseado na própria expertise da Supersonic. Primeira delas, participem de grupos e de ambientes sociais, né? Facebook, os grupos do Facebook, né, e do LinkedIn também, por exemplo, são grandes ambientes que a gente tem a oportunidade de fazer muita conversa relevante. Tem muito conteúdo ali, não só o conteúdo é muito bacana, mas a troca de cartão virtual ali entre essas pessoas pode gerar muito negócio. E querem ver? Na própria Supersonic foi assim. Uma pessoa que a gente conhecia num grupo, e a gente já conversava com ela há bastante tempo. Depois de um tempo, ela viu a gente em um evento, uma palestra que a gente fez. Ela indicou a Supersonic para o irmão dela, que tinha o que é a RS1 hoje, que é o maior e-commerce de materiais para moto do Brasil. E a gente começou a trabalhar com os caras por essa indicação. E aí veio esse case aí. A gente conseguiu, com o tempo, aumentar em 63% a receita dos caras, né, em cima de uma rede que começou lá no Facebook, nas conversas, que se estendeu em eventos e depois virou trabalho. Então, esse é um ponto aí que eu acho que ele é bem relevante. O segundo, produza e compartilhe conteúdo. Por quê? Porque conteúdo, ele aproxima cliente, ele aproxima parceiro e aproxima a mídia. Isso é sempre legal. Mas produza conteúdo de qualidade, sem medo. Quer ver um exemplo? Esse aqui são dois... A gente tenta, viu? A gente não tem braço, mas as pessoas que tentam muito produzir conteúdo. Esse aqui são dois que a gente particularmente se orgulha muito e dão bastante resultado para a gente e gera muita rede.
Aquele ali é um e-book, 25 técnicas para aumentar a conversão. E são técnicas de verdade mesmo, viu, gente? Não é aqueles e-books que você vê hoje em dia aí, que falam uma lorota danada. Ali tem umas técnicas bem bacanas. A gente fez questão de fazer de verdade com carinho esse e-book. E esse aqui é um post de blog. A gente tem pouquíssimos posts, a gente está muito sem tempo, mas a gente quer produzir muito mais conteúdo. Mas ele era o seguinte: como criar landing pages. O que são landing pages? Páginas de vendas. Páginas que você tem dentro do seu site que tem um propósito específico para vender. As pessoas já chegam nessa página e você tem esse propósito claro. E a gente fez um guia para como que eu crio uma landing page boa. Olha o tamanho do post. Geralmente, né, você vê posts aí de 3 parágrafos, 4 parágrafos, né, 5 parágrafos. Isso tudo aqui é um post só do blog. De como criar landing pages eficientes, boas landing pages. E aí, tem muita gente que pensa assim, mas esses caras são malucos, vai dar de bandeja um conhecimento que eles vendem, porque a gente vende landing page. Se alguém quiser que a gente faça uma página específica dentro do site dele, a gente pode fazer isso. Mas por que esses caras entregam esse conteúdo assim? E essa frase aqui é do meu pai e até do pai do Rafael, que eles vivem falando isso pra gente. Vocês são malucos? Qual que é o objetivo de entregar conteúdo assim? Só que a gente está num mundo de rede, num mundo muito colaborativo. E aí, quando você fornece uma coisa bacana, você tem coisas em troca. Por exemplo, isso aqui é o nosso software de venda, né? O nosso pipeline de vendas, é o Pipedrive. E ele hoje está com 360 negócios parados, que a gente não consegue ir atrás dessa galera. Isso é o pessoal levantando a mão, batendo lá na Supersonic por e-mail, falando, cara, quanto custa isso aqui? Como que eu faço negócio em cima daquilo ali? O que a gente pode fazer junto e tudo mais? E isso aqui a gente tem orgulho pelo sentido que foi muito esforço de conteúdo, né, de fazer uma coisa relevante e dar resultado. O pessoal chega naquele post, acha legal, vê autoridade, e aí ele não quer, muitas vezes, ele não tem tempo de fazer aquilo sozinho, por mais informação que ele tem. E aí ele pede a ajuda da gente. Essa é uma estratégia bem legal. Uma terceira, co-marketing. Não sei quantos de vocês conhecem o que é, mas basicamente é quando duas empresas se juntam. Elas não são concorrentes, mas elas podem ser de mercados diferentes, de mercados semelhantes, para fazer uma peça única de conteúdo para um público que pode atender as duas. Por exemplo, elas vão fazer juntas um artigo de um blog, um e-book, um infográfico, um vídeo, ou vão fazer juntas um webinar. Por exemplo, a Supersonic, junto com a Sambatec, vão fazer um vídeo sobre otimização de conversão para vídeos. Isso é um exemplo de co-marketing. As duas juntando as expertises para criar um produto de um conteúdo legal. A gente fez isso há um tempo atrás com a Superlógica, que é uma empresa de software, né, para sites de assinatura. E o resultado foi que tempos depois que a gente fez o webinar com eles, né, esse vídeo, e lançamos, eles viraram clientes da Supersonic 2 vezes, em 2 produtos diferentes. Então foi um exemplo prático que aquele relacionamento, aquela rede que a gente criou com os caras, deu resultado e logo em seguida. O quarto, né, muita gente aqui já bebe dessa fonte, eu inclusive, que é compartilhe espaços físicos, né? A Dani vai falar logo na sequência aqui sobre um dos espaços mais bacanas do momento, que é o Cubo. Então você tem coworkings, você tem espaços colaborativos, você tem os parques. E no caso da Supersonic, que é uma empresa aqui, né, do BHTech, inclusive estendendo novamente aí o agradecimento pelo convite para a gente estar tanto no BHTech quanto na palestra. Então, o resultado desse fato da gente estar no BHTech é que eu não ia estar nessa imagem aqui se a gente não estivesse no BHTech. É bem simples, né? Então, eu esbarrei com a Janaína ali no almoço, ela falou, vai acontecer um evento, o tema é tal, vocês querem participar? A gente falou, bacana, vamos lá. Então, traz oportunidade, né, de, por exemplo, exposição, de eu apresentar as pessoas para muita gente, e principalmente de estender a nossa rede aqui num coffee, né, numa cerveja aqui fora, e trocar figurinha, trocar cartão. Então, é uma coisa que nasce ali naquele espaço 4. Uma outra muito bacana, vocês devem conhecer, alguns de vocês devem conhecer aquela galera ali do fundo, é a galera do San Pedro Valley, né, uma das comunidades aí mais faladas aí do Brasil hoje. E essa é a dica, faça parte de comunidades de todos os tipos que vocês puderem. No caso do San Pedro Valley, que é um conjunto de startups aqui de Belo Horizonte, que começou lá no bairro São Pedro, para quem não sabe, e foi crescendo muito com o passar do tempo, olha que coisas bacanas. Isso aqui é uma foto do site do San Pedro Valley, eu tirei essa semana. E esse mapinha aqui, lá no começo, tinha 4, 5, 6, 10 empresas. Olha o tanto de empresas que já estão dentro do San Pedro Valley hoje. Isso aqui são as buscas por San Pedro Valley no Google. Olha como que está aumentando de 2013 ou 2014 para hoje.
e os caras, né, todos os representantes lá, ganharam 2 vezes já como o melhor ecossistema do país aí, o São Pedro Vale. E uma coisa bacana, isso aqui não está atraindo só o pessoal que é de Belo Horizonte. Não sei quem já se atentou a isso, mas tem 2 exemplos. Um deles que eu vi um post recentemente, o Vale do Silício Brasileiro, por que eu mudei para Belo Horizonte? Esse é um post bem legal, depois procurem no Google, vale a pena ler. É do Ryan dos Santos, ele é escritor, ele é empreendedor, tem uma startup também. Ele mudou para BH esse ano, justamente buscando entrar numa rede de negócio que ele se identificasse mais. Ele foi comentarista da ESPN, várias coisas, é um cara bacana. Mas me chamou a atenção essa parte aqui do post dele que explica o porquê que ele veio e o porquê da rede. Ah, se eu estou com um problema de marketing de conteúdo, eu bato lá na porta da Rock Content e os caras me atendem super bem e me ajudam. Eu estou precisando melhorar a busca do meu site, eu bato no fulano de tal e ele me ajuda. Estou precisando de um servidor, eu bato no fulano de tal lá e ele me ajuda sem nenhum problema, ou a gente resolve isso numa cervejada. E aí eu queria mostrar um vídeo aqui bem rapidinho do Pedro. Ele me mandou esse vídeo ontem, porque eu lembrei que ele estava em Belo Horizonte, há 2 meses atrás, fazendo justamente isso. Ele saiu do Rio para cá, ele é o diretor de marketing da Wido Logos, né, e eles são donos da maior plataforma de concorrência criativa. Se uma empresa não tem dinheiro para pagar uma agência para fazer uma logomarca, você entra num site desse, ele te conecta com 70 mil designers. É isso que eles fazem, e aí eu queria mostrar para vocês, né, o que o Pedro falou para a gente sobre essa experiência que ele teve aqui em BH, né, quando ele veio, e foi bem legal. Fala galera do TechCom, tudo bem? Aqui é o Pedro da Wido Logos. É um prazer enorme estar falando com vocês, mesmo que seja por vídeo. O Felipe da Supersonic me convidou para bater um papo e dar um depoimento. Ele disse para mim que ia falar com vocês sobre fortalecimento de redes, né, e como isso gera mais negócios. E pra gente isso é muito legal porque tem sido o grande drive de crescimento da Wido Logos, tem sido networking e aprender com outras empresas. E BH em específico tem sido o grande polo que a gente está sugando muito conhecimento e está usando tudo aqui em prática. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Recentemente, acho que uns 2 meses atrás, a gente foi para BH, passamos 2 dias. A gente foi na Rock Content, na Track Sale, na Smart Talk e na Max Milhas. E assim, foi sensacional. São 4 empresas gigantes que receberam a gente assim, super bem. E a gente conseguiu trabalhar vários tópicos em específicos, né? Na Track Sale a gente foi lá falar sobre atendimento, sobre NPS, sobre como encantar o nosso cliente, como mensurar melhor isso. Na Rock a gente foi falar de growth hacking, de marketing, então a gente bateu um papo lá com o Diego, que é um dos caras mais fenomenais que eu conheço, com o Henk também, outro monstro. A gente bateu papo sobre nutrição de e-mail, e-mail marketing, produtos, sobre vendas com o Gui também. Então foi um papo super enriquecedor. Na Smart Talk a gente foi lá falar com a Lígia também sobre produtos, sobre como a gente nutre melhor esses clientes, como fazer os clientes avançarem no funil, então foi super enriquecedor. E na Max Milhas a gente foi falar também uma parte de atendimento que eles estão fazendo super bem e como que lançar promoções, fazer com que o usuário compre. Então assim, foram 2 dias de imersão totalmente enriquecedor, com conhecimentos práticos que eles já tinham vivido, que já tinham errado, já tinham feito, e a gente estava chegando nesse momento. Então poupou a gente de muito tempo, muito esforço, muito dor de cabeça e perca de dinheiro, porque um cara já está me falando que fez, errou, aprendeu, já vou começar a fazer do jeito certo. E assim, a gente já conhecia o pessoal através de networking, seja um co-marketing que a gente tinha feito, seja um amigo de um amigo, e foi muito assim, eu conhecia só o pessoal da Rock. O pessoal da Rock já me apresentou a Smart Talk, que apresentou a Track Sale, que apresentou Max Milhas, e tudo faz girar. E no final do mês agora, fica até um convite, dia 24 de junho, a gente vai estar em BH de novo, eu, o Carmelo, meu sócio, e a gente vai de novo na Rock, a gente vai reunir com o Felipe da Supersonic também, e vai na Samba Tech dessa vez. Então se alguém quiser bater um papo, me manda um e-mail, pedro@widologos.com.br, que vai ser um prazer. E só para contextualizar, depois de tudo isso, voltamos para casa, cabeça assim fervendo, cheio de ideias, cheio de coisa para aplicar. E desde então a gente mudou muita coisa do nosso NPS que a gente discutiu lá, mudou muita coisa de nutrição de e-mail, muita coisa de produto, lançamento de ferramenta, e tudo isso fez a gente evoluir bastante no negócio. E para não ficar só na teoria e no blá blá blá,
A gente, mês passado, agora maio, foi o melhor mês de vendas da história da Udologos, foi o melhor mês de lucro líquido da história da Udologos, melhor quantidade de leads, então tudo que a gente foi, e foi o nosso melhor NPS também, então tudo que a gente foi buscar, a gente veio para casa, aplicou e deu resultado. Então assim, o que vocês puderem fazer para conversar com outras pessoas, fazer networking, conhecer novas pessoas e se cercar de pessoas melhores do que vocês, façam. Eu não tenho vergonha, eu sou muito cara de pau, mando e-mail, peço ajuda, e isso funciona. Recentemente eu entrevistei o Neil Patel, que para mim é o maior cara de marketing do mundo, e eu nunca imaginei que esse cara ia falar comigo e eu estava lá falando com ele. Então peçam, vão atrás, que vocês vão se tornar empreendedores ou pessoas melhores, e com certeza a empresa de vocês vai ganhar muito com isso. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau. Acho que só esse vídeo aí poderia substituir minha palestra inteira, né? Porque o cara teve o melhor mês de vendas ever em cima dos conhecimentos que ele teve. Eles são clientes das pessoas, que a gente tem muito orgulho de trocar ideia com esses caras, e é uma rede enorme, e eles estão evoluindo muito e muito em cima desse fato aí que ele falou. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, ele falou que ele veio para cá e sugou conteúdo, né? Poxa, mas o cara vem aqui, passa num monte de empresa, usa para ele e não faz nada em troca. Na verdade, ele devolve esses aprendizados. Eles têm uma série de vídeos toda semana que eles postam os aprendizados que eles tiveram nas reuniões de sócios que eles têm toda semana, eles postam. Óbvio que eles não abrem números, eles não abrem uma série de coisas, mas eles devolvem isso para o público em forma de conteúdo e fazem o ecossistema girar. Então isso aqui é bem bacana. E um dos últimos pontos aqui que eu coloquei, parece básico também, participe do máximo de eventos possíveis, né? Mas aí tem uma coisa bacana, não tem evento no seu nicho, para sua empresa? Crie um evento, por que não? As pessoas que fez isso na cara e na coragem, meio na doideira, existe o Dia Mundial da Otimização de Conversão, a gente ficou sabendo isso no ano passado, os gringos estavam se movimentando para fazer isso, nos Estados Unidos, na Europa, cada lugar do mundo ia ter, a gente falou, poxa, ninguém no Brasil fala de otimização de conversão, tá certo, a gente já sabe isso, mas já que a gente vestiu a camisa para trazer isso para o Brasil, vamos tentar fazer o dia da otimização de conversão aqui no Brasil também. Mandamos um e-mail para os caras, entramos em contato, eles falaram, beleza, pode fazer. A gente foi lá na Rock Content, pediu o quintal deles, que na sede deles tinha um quintal enorme, dava para fazer para 50 pessoas, fizemos lá em parceria com eles, e aí foi bem legal, a gente fez algumas palestras, o evento foi excelente, o pessoal deu um feedback muito bom, e um dos resultados mais bacanas é que a Rock Content meses depois virou cliente das pessoas que também aumentou a nossa rede, foi uma coisa bem legal, que começou muito nesse evento. O penúltimo aqui, aproveite cafés, almoços, happy hours, né? Inclusive, acho que estão esperando a gente depois ali para o happy hour, né? Então, isso é bem legal. E não espera convite, não. Promove, né? Quando for, chama alguém, liga para alguém, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre negócio, vamos discutir o que está acontecendo. Isso é bacana. E as pessoas que também fez isso, ano passado, no RD Summit, eu fiquei quase 1 hora conversando com um cara de BH, que eu não conhecia presencialmente aqui, dono de agência. Ficamos trocando figurinhas lá, tomando cerveja 1 hora no fim do evento. E essa semana a gente juntou, né, as duas empresas e a gente está participando de uma concorrência bem legal, né, de um determinado cliente que precisava exatamente das duas coisas. Ele precisava de mais conversões e de marketing de conteúdo, de inbound marketing. A gente montou parceria e está junto nessa, porque eu bati um papo com ele no evento, senão isso nunca teria acontecido. A última delas, pessoal, é a mais velha de todas. Mas nunca se esqueçam, levem cartões na bolsa, troquem cartões. A gente já fez isso aí, né? Eu e o pessoal, a gente estava ali dentro trocando cartões. Isso é bem legal mesmo. E aí, como o meu tempo já esgotou aqui, tem uma outra dica bônus aqui para melhorar sites com base nisso tudo que a gente falou, mas essa a gente deixa ali para o coffee break, como usar o Social Proof, né, para otimizar as conversões de quem tiver site aí usando relacionamento. Beleza? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu. Excelente, Felipe. Eu fiquei com vontade de usar também. Bacana, vamos lá. Tá, a gente vai falar depois. Eu não falei a regra no início, me desculpem. Cada um fala 20 minutos e depois a gente abre no final para perguntas, né? Queria chamar agora a Dani Carvalho, né? A Dani também é mineira expatriada em São Paulo. Ela tem um cargo super bonito que é Community Manager do Cubo. Que é uma iniciativa do Banco Itaú e da Redpoint Ventures. Eu tive lá semana passada, é sensacional, que é uma iniciativa para fomentar o ecossistema empreendedor brasileiro. Ela atuou na implementação e operação do programa Startup Brasil, um programa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e na produção do Case 2015 e o Campus Party 2016. A gente se encontrou lá também, né? Ela é pedagoga e especialista em gestão de RH.
E a gente brincou que ela é a pessoa mais rede que a gente conhece de todos. Muito bom. Vamos lá?